Posteriormente, nós vamos entender um pouco sobre criptografia, para conseguir caminhar e entender também a criptografia homomórfica, que é o foco, né, o main da minha pesquisa assim, na Unicamp. Entender um pouco também do mercado de trabalho, como eu não saí dos dois, dá para passar uma visão um pouco melhor para vocês. Fazer um comparativo entre o mercado de trabalho e a academia em si, ver se compensa ou não, a parte da academia. E se eu estivesse começando de novo, o que eu faria diferente? Né? Acho que agora que a gente tem um background um pouco maior, né, a gente já tem os veteranos para conseguir falar o caminho das pedras, isso é muito importante. Então, primeiramente, no meu ensino fundamental, eu estudei na escola Paulo Freire, não sei se alguém conhece aqui, na escola Professor Bahia, eu tinha a foto no logo lá do Paulo Freire, então eu coloquei a foto dele, Paulo Freire. Posteriormente, o ensino médio foi no Antônio da Costa, e a graduação já foi direto aqui no Cefet. E se você conhece um pouco sobre essas universidades, sobre essas escolas, perdão, vocês vão entender que eu não cheguei aqui com uma base muito forte no Cefet. E a minha turma era muito boa. Então, tinha turma que já tinha feito técnico aqui no próprio Cefet, tinha turma que estava vindo de Viçosa, fazer a segunda graduação. Então, para eu conseguir acompanhar essa galera, eu tive que fazer o que o Rabib falou, né? Eu era morador do Cefet, então eu chegava às 7 horas aqui e saía 10h30. E nesse processo de ser morador do Cefet em si, eu participei por diversos projetos também, de extensão e iniciação científica. Então aqui eu citei todos os projetos que eu participei. Começando aqui no Pré-Cefet, eu comecei com o Emerson. Posteriormente eu fui para o mercado local, desenvolvendo com o Habib. Portal Sociedade, que foi com o Halva. Depois eu fui para um sistema de votação com blockchain com o Habib de novo. Posteriormente entrei na programação competitiva com o André Maravilha. Timetabling, que foi com o André Maravilha também, que era um sistema de otimização de horários. E, por fim, Reciclo Mais Mais, que a gente desenvolveu em parceria com a USP, que foi com o Alisson e a Maestela, que é uma professora da USP, até a minha entrada no mestrado aqui em 2024. Então, eu entrei na graduação em 2019, com 17 anos, saindo aqui em 2024 com 22 anos. Durante esse período, eu tive a sorte, né, a competência também de publicar um artigo na SBC. Então, eu fiquei uma semana com o Cefet custeando tudo lá em João Pessoa, em frente à praia, aproveitando o momento. Então, foi muito bom, porque eu pude apresentar, né, a minha pesquisa para um grupo maior de pessoas, um grupo de pessoas mais competentes também, que estavam pesquisando sobre aquilo. E no finalzinho da minha graduação, eu entrei no Sinergia, que é uma empresa de fábrica de software, e eu vou entrar em mais detalhes posteriormente. Então, já vamos para a resposta-chave, né? Para como ser aprovado no mestrado. A gente não precisa de fazer 7, 8 projetos, igual eu fiz desesperadamente. Os programas em si, eles têm uns limites de pontos em que a gente pode pontuar em cada área. Então, eu colocaria aqui como o principal, né, para ser aprovado, tanto em USP, Unicamp e UFMG, ter pelo menos 3 projetos de iniciação científica. Então, é muito importante, vocês que estão no início, buscar por projetos, pelo Habib, o Habib é bom para um projeto. Posteriormente, é ter um bom rendimento acadêmico também. Então, as notas que vocês tiram nas disciplinas, vou pegar uma disciplina de moda e não estou nem aí, a nota que eu vou tirar. Não, isso aí pesa no seu CR, então vai cair sua nota e, posteriormente, vai dificultar a sua entrada no mestrado. E o interessante nessa questão das notas também é que no processo seletivo, né, para você entrar numa pós-graduação, isso é dividido como se fosse em baldes. Então, de 70 a 80, essa pessoa é considerada a mesma coisa, de 80 a 90 é a mesma coisa, e de 90 a 100 é a mesma coisa. Isso tudo se classifica posteriormente A, B, C, D, e aí por diante. E, se possível, tentar publicar algum trabalho. Não precisa ser em revista, nada do tipo, fui na UFSJ e apresentei um trabalho. Documenta isso, coloca lá no seu Lattes, que isso vai te dar ponto também no momento do mestrado. E no momento da aplicação, né? Não sei se vocês já conhecem, mas a SBC, a Sociedade Brasileira de Computação, ela tem uma prova que busca avaliar o nível de conhecimento das pessoas dessa área e tentar ranquear isso. É essa prova chamada de pós-comp. Então, durante o seu processo de aplicação, você vai precisar colocar a sua nota dessa prova em algum momento. Em alguns lugares é obrigatório, em outros lugares não são obrigatórios, mas ela tem um peso muito forte. Então, a ideia aqui é que você tire pelo menos 35%, que a gente tem 70 questões. Posteriormente, no projeto da aplicação, nós temos também o pré-projeto, onde
você deve mostrar que você sabe pesquisar, você deve meio que delinear o seu fluxo ali que você vai seguir durante o mestrado. Como curiosidade, o meu pré-projeto eu não tinha muito tempo, né? Estava no fim da graduação para desenvolver. Então eu peguei o meu TCC, joguei no GPT, resumiu, e aí deu certo. Uma carta de apresentação, contando os seus principais pontos, né, que desenvolveram quem você é hoje em dia. Então é muito interessante você olhar para si mesmo, ver uma característica positiva e pensar o que gerou essa característica positiva em mim. Ah, se eu sou bom em resolver problema, o que gerou essa boa resolução de problema? Ah, foi algum projeto na universidade? Então você colocar essas coisas nessa carta de apresentação, ah, eu consigo ser bom em resolver problema por causa da programação competitiva que eu participei na minha graduação. Isso contribui bastante. Então, posteriormente, é bom manter o currículo Lattes totalmente atualizado. Então, qualquer coisinha que você fizer, apresentei para uma escola do ensino médio, tal assunto, coloca lá. Coloca os professores também que te auxiliaram nisso. E, por fim, eu acredito que seja um dos mais importantes, é boas cartas de recomendação. Então, um bom contato com professores que são referências na área, uma boa relação com eles vai pesar demais. Então, na minha época, eu pedi o Habib, o Alisson e a Maristela, que era uma professora da USP, para fazer essas cartas. E, já dando exemplo, eu submeti, foi para a Unicamp, para a UFMG, para a USP São Carlos e USP Capital. O único que não deu certo foi a USP São Carlos, porque o processo deles é um pouco diferente. Então, lá a gente submete por área, eu acabei submetendo para a área de processamento de linguagem natural, que só tinha uma vaga e tinha um cara melhor que eu, então ele acabou entrando. Mas para as outras já é um processo um pouco mais misto. Então você submete de fato para o programa, depois que você entra, você tem 6 meses para decidir a área que você vai querer seguir. Antes da gente partir para essa parte de criptografia, de fato, alguém tem alguma dúvida nesse processo de entrada no mestrado? Ou podemos seguir? O pós-conto, assim, você estudou especificamente para ele? Só com a conteúdo do curso? O conteúdo do curso foi suficiente. Acabou que a base que a gente tem aqui no CEPET é muito boa. Então, eu só revi, mais ou menos uma semana antes, todo o conteúdo que já tinha sido aprendido durante o curso. E aí foi possível conseguir uma nota de 42, então já foi bem acima da média. E aí foi o suficiente. Estou bem acima da média, porque a média é 70 e 42, mas explico para eles qual que é a maior nota no pós-comp, geralmente. O pós-comp é uma prova, dependendo do seu nível, né, você alcança ali dos 40 aos 50, mas dificilmente você vai ver alguém que chega dos 60, então provavelmente ali a média total, né, a nota total das pessoas deve ser por volta dos 60. Acima disso é difícil. Gabriel, que tipo de assunto você chegou a ver nessa prova? Cai de tudo, cara. Desde a matemática, fazer uma derivada, olhar a tabelinha e conseguir modelar um sistema de otimização, tanta parte de concorrência, você entender como funciona o processo de concorrência entre threads, processadores, coisas do tipo. Então cai de tudo. Desde a base da computação até o high level. Não cai tanto high level igual o framework, isso aí nunca vai cair, mas a base é com certeza. Só para deixar claro aí, esse pós-comp é uma prova que é exigida, em geral, nos programas de pós da área de computação, né? Porque tem pessoal da mecatrônica também. Então, o pessoal da área de computação, em geral, vários programas exigem fazer essa prova. Então, por isso que ele teve que fazer, porque o programa dele é da área de computação. Né? Mais alguém? Partindo agora um pouco para criptografia, para entender o que eu estou pesquisando, eu vou começar explicando o que é a criptografia, né? Eu sei que aqui na grade do CETES a gente não pega isso muito detalhadamente. Então, em termos básicos, a criptografia é um processo que eu utilizo para pegar uma mensagem e tornar ela indecifrável para qualquer pessoa que não tem acesso a isso. Então, a gente tem aqui uma forma de embaralhar essa mensagem. Eu dou um exemplo de deposit. Tem uma chave secreta aqui que vai definir qual posição, né, do meu vetor cada caractere vai caminhar. E isso aqui, eu estou tentando embaralhar o dado de tal forma que se uma pessoa não esteja autorizada a ver esse dado de fato, ela não conseguir interpretar e não saber de fato o que eu estou falando. Então, um dos principais inícios, né, de modelos da criptografia que surgiu foi a ideia da cifra de César,
onde eu tinha o meu alfabeto, por exemplo, o alfabeto brasileiro, 26 caracteres, eu simplesmente deslocava uma certa quantidade de vezes cada letra. Então, se no meu texto que eu estava querendo encriptar tivesse a letra A, eu deslocava 3 vezes nesse meu alfabeto e caía aqui no D. Então, toda a ocorrência de A nesse meu texto eu substituía por D. E esse processo, né, ele encriptava as mensagens de forma simples. A gente hoje em dia consegue quebrar isso fácil, mas anteriormente isso foi muito difícil, né, para o pessoal que via a mensagem passando não conseguia entender muita coisa. E, como eu citei como exemplo aqui, a gente utilizou um deslocamento de 3 caracteres para a direita. Então, eu recebendo essa mensagem, conhecendo nessa chave, que agora seria 3, eu conseguiria simplesmente deslocar 3 caracteres para a esquerda e recuperar a mensagem original. E esse 3, então, seria o que a gente conhece de chave. Certo? E esse exemplo que eu acabei de dar para vocês é o que nós conhecemos como criptografia simétrica, é onde eu utilizo a mesma chave para encriptar e para descriptografar. Então, se eu encripto uma mensagem, eu vou ter um dado totalmente aleatório, eu utilizo a mesma chave para decriptar e consigo entregar isso no meu destino. O grande problema nesse tipo de esquema é que, como a internet hoje conecta todo mundo muito fácil, se eu quiser comunicar com uma pessoa lá no Japão, por exemplo, eu preciso, de alguma maneira, levar essa chave até no Japão de forma segura, entregar para ela e falar, pronto, agora nós temos um canal seguro para que a gente possa se comunicar e transmitir mensagem por esse canal. Então, se a gente fosse fazer isso hoje em dia, eu pego um avião, pendrive no bolso, levo a chave, pego lá no computador do japonês, deixo a chave. Gero outra chave, viajo para a Índia, por exemplo, quero conversar com alguém da Índia, espero meu pendrive lá novamente e copio a chave. E fazendo esse processo, eu teria contato com 2 pessoas no mundo. Então, isso não é viável, e daí surgiram outras pesquisas, né, para tentar tornar isso um pouco mais prático. E aí surgiu a ideia da criptografia simétrica, que é onde eu consigo agora gerar 2 chaves, uma chave pública e uma chave privada, e eu consigo compartilhar a chave pública para qualquer pessoa, eu mantenho a chave privada em segredo, e a partir disso, qualquer pessoa consegue, com essa chave pública, encriptar uma mensagem de tal forma que somente eu, com a chave privada, vou conseguir decifrar isso, conseguir descriptografar isso. Então, de certa forma, né, como eu citei o exemplo da cifra de César, a gente simplesmente, nesse esquema, deslocava 3 bits para a direita e depois deslocava 3 bits para a esquerda, sendo que 3 era a nossa chave. Então, para uma pessoa que via esse dado encriptado, essa mensagem que parecia aleatória passando, era muito fácil descobrir o que de fato ela representava. Eu só precisava testar pelos 26 caracteres do alfabeto, pelos 26 deslocamentos. E com a computação avançando, o pessoal conhecendo esse padrão, isso foi quebrado facilmente também. E aí surgiu a seguinte dúvida, né? Como eu consigo desenvolver um sistema de criptografia que seja seguro, tanto no tempo computacional como no poder computacional que nós temos hoje em dia? E aí veio a ideia de que nós precisávamos de uma função que fosse fácil computar, mas fosse difícil voltar para o estado original, o estado anterior. E aí veio um problema simples aqui, que é a base de muito esquema criptográfico, que é a multiplicação de 2 valores. Então, se eu multiplico um primo P e outro primo Q, se esse P e esse Q for muito grande, eu vou obter um valor N, e obtendo esse valor N, é muito difícil saber qual foi o P e qual foi o Q que gerou esse valor. E a partir disso foi submetido, né, a algumas abordagens e saiu o sistema RSA, de criptografia assimétrica, onde nós temos 2 chaves. Então, nesse esquema de criptografia assimétrica, como eu citei anteriormente, a gente tem o que nós chamamos de chave pública, que eu vou chamar aqui de um valor E, que é qualquer coisa. Então, vamos pensar nessa chave pública como 2, por exemplo. E nós temos a ideia de uma chave secreta. E eu estou considerando a chave secreta aqui como o inverso da chave pública. Vamos desconsiderar essa parte de módulo aqui, porque isso aqui gera um anel de cor finito e a gente não quer entrar nessa parte da matemática agora. Então, eu estou pegando o inverso do meu E, que vai ser 1 sobre 2, por exemplo, considerando a matemática básica, e isso eu estou chamando da minha chave secreta. O interessante de trabalhar com módulo e cor finito é que eu consigo meio que calcular esse inverso aqui somente se eu conhecer esse valor com N aqui. Então, sem conhecer esse valor, eu não consigo computar o inverso. Esse valor ele é dado pelo Q
e o P, pela multiplicação da subtração dos dois. E aí, tendo calculado, né, esse valor da nossa chave pública e da nossa chave secreta, se eu quiser encriptar uma mensagem agora, pensando que eu quero encriptar uma mensagem, sei lá, valor 5, eu simplesmente elevo 5 a minha chave pública, que no caso era 2, então eu vou ter 25, e envio isso pela minha rede. Enviando isso pela minha rede, está sendo enviado o valor 25, então uma pessoa, um atacante qualquer, que vê essa mensagem no meio do caminho, vai pensar que isso é aleatório, não vai conseguir voltar para o nosso estado original. E a pessoa do outro lado, recebendo esse valor 25, né, que agora está encriptado, ela consegue decifrar isso simplesmente levando o criptograma ao inverso de E. E o que acontece, né, quando eu faço isso? Se eu tenho minha mensagem aqui, eu tenho a minha mensagem elevado a E, que no caso foi o que eu utilizei para encriptar, e quando chega na outra ponta, eu elevo isso a D. Porém, o D ao inverso de E, a gente tem a anulação desses dois parâmetros aqui em cima, que vai me gerar somente a mensagem de novo. Então, dessa forma, eu consegui estabelecer um processo de comunicação de forma segura entre duas pontas, sem precisar de fato viajar até o local e deixar o pendrive, por exemplo. E para aqueles que já estão mais familiarizados um pouco com o algoritmo, isso é um problema de algoritmo NP, da classe NP, então Non-Probabilistic Polynomial Time. Então não é possível resolver isso em tempo polinomial, mas a gente pensa, né, pô, simplesmente fatorar um valor é muito simples. A gente consegue fazer isso em raiz de n. Seria o custo computacional que nós teríamos em termos de complexidade. Porém, quando a gente considera um n muito alto, que é o que é considerado de fato nesse caso da criptografia, a gente normalmente considera uma lista de bit de 2048 caracteres, 2048 posições para valores binários, e a raiz disso aqui vai me gerar uma faixa de bit também, uma fita de bit de 1024 bits, que é algo muito grande. E se eu fosse considerar isso tudo em possibilidades de chaves e segredos que algum atacante poderia tentar recuperar, ele teria toda essa possibilidade aqui para tentar decifrar a minha mensagem. Então, pensando no poder computacional que a gente tem hoje em dia, né, se alguém conseguisse fazer 10 elevado a 6 operações por segundo, um computador hoje que seria aproximadamente uns 8 GHz, que já é algo muito alto, ele mesmo assim demoraria este 15 anos aqui para conseguir decifrar essa mensagem, porque é algo extremamente alto. Então, se um governo, né, vê o dado cifrado ali de outro governo e quiser descobrir a mensagem, ele só precisa esperar esses 15 anos aqui, computando esse valor para descobrir o segredo. E qual que é a utilidade disso? Né? Onde é utilizada a criptografia? Quando você entra num site, não sei se você já percebeu, tem o HTTP e também tem o HTTPS. O HTTP era a forma que a gente fazia, né, antigamente, mandava um dado sem encriptar ele normalmente pela rede e ele era recebido na outra ponta também às claras, vamos dizer assim. Então qualquer pessoa nesse meio do caminho, seu provedor de internet, alguma pessoa com acesso ao seu roteador, poderia simplesmente entrar lá, ver o acesso e conseguir entender o que você está comunicando com a outra ponta, sem dificuldade nenhuma. E aí inseriu esse S justamente por isso, para representar a segurança, que agora toda mensagem que sai de um dispositivo móvel, de um celular, de um computador, ela primeiro é encriptada e ela só pode ser decifrada na outra ponta. Esse processo de criptografia também é utilizado em ligações, na própria blockchain também, a base dela é pura criptografia. Então, se a gente quebrar o que eu expliquei para vocês anteriormente, a gente quebra a blockchain e fica muito rico também. E as partes de transações bancárias também, toda essa relação mexe com criptografia. A parte quando você chega o seu cartão perto de uma maquininha para pagar por aproximação, ele valida uma assinatura ali e vê uma chave pública e confere de fato para ver se é um cartão válido, para depois permitir essa transação. Então, tudo hoje em dia que envolve tecnologia, se a gente for pensar que necessita de segurança, então esse processo necessita de criptografia. E qual que é o desafio disso, né? A gente vê diversos burburos por aí. A computação quântica está evoluindo, está aparecendo um computador quântico, um chip quântico foi descoberto, uma nova topologia também. E com isso, o pessoal, nem existe ainda, né, a computação quântica, o processador quântico de fato, mas o pessoal já está desenvolvendo algoritmo para isso.
E um dos algoritmos que esse pessoal desenvolveu foi o algoritmo de Shor, que pega esse mesmo problema que a gente tinha antes e consegue resolver isso em tempo logarítmico. E é o que faz com que toda aquela possibilidade, né, de 10 elevado a 308 virasse somente 10 a nona. Ou seja, o que gastaria anos e anos para ser solucionado, agora poderia ser resolvido em horas ou dias com essa computação quântica. E aí que entra o processo, né, da criptografia pós-quântica, que é algo que tenta agora ainda encontrar algum problema que seja fácil computar a ida, mas difícil computar a volta. E aí que entra um pouco da matemática abstrata também, que é um pouco mais obscuro, mais difícil. Ela é baseada primordialmente em reticulados. Reticulados são espaços vetoriais discretizados multidimensionais. Então, quando eu falo multidimensionais, é realmente multidimensionais. Estou considerando aqui 12 mil dimensões, coisa do tipo. E antes eu reclamava de calcular 10 dimensões aqui no Cefet. Então, estou aprendendo bastante. E, posteriormente, entra diretamente, né, dentro desse campo ainda da criptografia pós-quântica, o que eu estou trabalhando, que é a criptografia homomórfica. De certa forma, a criptografia homomórfica ela permite a gente realizar cálculos matemáticos, qualquer operação matemática em cima dos dados cifrados. Então, se eu tenho aqui um valor, por exemplo, 8.775, encripto isso, ele vai me devolver uma sequência totalmente aleatória, que eu não vou conseguir identificar e compreender nada. E uma nuvem, um sistema, processador, qualquer coisa do tipo, ele consegue ver esse valor totalmente aleatório, executar qualquer operação matemática, no caso aqui a gente está elevando ao quadrado, e devolver um valor totalmente aleatório. Então a nuvem, de fato, ela não sabe o que ela processou, mas quando eu, tendo acesso à chave secreta, eu consigo decifrar esse valor e ver que realmente foi elevado ao quadrado. Então isso aí meio que foi o high level da criptografia, né? Só foi possível fazer isso em 2009, que o pessoal descobriu um problema que pudesse parecer com isso. E onde que isso é aplicado, né? Como a gente pode fazer isso em um cenário prático? Tem um negócio muito interessante que a gente chama de aprendizado federado, que é o processo de treinar um modelo de inteligência artificial de forma distribuída. Então vamos pensar aqui 4 hospitais. 4 hospitais têm bases de dados totalmente diferentes. Então, um hospital que, por exemplo, trabalha com câncer, outro ginecologia, e daí por diante. E aí, todos esses hospitais querem treinar um único modelo para conseguir ser mais acurado, né, e prever alguns certos tipos de doenças. Porém, eles têm o sistema de privacidade com o cliente, que ele não pode publicar os dados do paciente abertamente para qualquer pessoa. Então, esse hospital não pode unificar a base de dados com esse, nem com esse, nem com esse, o que inviabiliza o treinamento desses modelos da forma tradicional que a gente conhecia anteriormente. E aí que vem esse aprendizado federado, né, esse treinamento distribuído. E o que acontece nesse processo de treinamento? Cada hospital, aqui nesse nosso exemplo mental, treinaria um modelo com sua própria base de dados, extrairia os gradientes, né, os pesos que caracterizam esse modelo e mandaria para um servidor. Esse servidor, tendo acesso a todos esses modelos, conseguiria agregar todas as informações e gerar um modelo único que seria parecido como se todos eles estivessem treinando junto com a mesma base de dados. E esse processo é feito interativamente até a gente alcançar um modelo performático, né? Mas qual que é o problema disso? O pessoal, né, que mexe com ataque, cibersegurança, são muito perspicazes. Então, mesmo enviando só os pesos, né, de um determinado modelo para o servidor, inserindo uma figura de um atacante aqui que observa esses pesos indo a cada interação, e como a gente sabe que a maioria dos modelos de inteligência artificial são calculados por meio de gradiente, o cálculo do gradiente, eles inventaram um ataque de inversão do gradiente, e a partir dos pesos eu consigo prever o que era a base de dados de cada participante dessa rede federada. E é justamente nesse ponto que entra uma aplicação da criptografia homomórfica, e é justamente nele também que eu estou trabalhando no meu projeto de pesquisa de mestrado, que é de alguma forma conseguir fazer isso de forma otimizada também, encriptar os dados homomorficamente, mandar eles para o servidor. E o servidor vai conseguir agregar, porque a criptografia homomórfica permite a gente realizar operações matemáticas em cima de dados cifrados, e posteriormente devolver isso para cada cliente. E como a gente viu, durante todo esse caminho aqui agora, o dado estará totalmente cifrado. Então,
Então, mesmo se a gente inserir uma figura de um atacante aqui em qualquer lugar, ele não vai conseguir aprender nada, nem sobre o gradiente, nem sobre a base de dados de cada participante. E essa parte de criptografia em si é muito vasta, tem muitos campos de pesquisa. Aqui eu trouxe alguns para caso alguém ache interessante essa loucura toda que eu falei. Possa pesquisar também, entrar lá no site da Unicamp, da USP mesmo, e ver se tem. Mas na Unicamp nós trabalhamos com a implementação segura. E o que eu chamo de implementação segura? Né? Quando nós estamos desenvolvendo um sistema de criptografia, programando de fato, se eu tenho na minha chave secreta, por exemplo, o valor 1 e o valor 0, e quando o valor na chave secreta, esse meu bit na chave secreta é 1, eu performo um if ali, sei lá, que demora 3 segundos. E quando é 0, eu performo alguma outra operação que demora 1 segundo. Tendo essa diferença, um atacante ele poderia analisar o clock do seu computador e ver a potência ali, né, que você está utilizando, a diferença de potencial, e a partir disso conseguir deduzir a sua chave secreta também. Então, todo algoritmo que a gente implementa em criptografia, ele tem que ser em tempo constante. Então, independente das entradas, é uma mensagem de um tipo, a chave secreta é outra, independente disso, ele tem que executar sempre no mesmo tempo, ele não pode ter essa variação de tempo. Nós temos o que nós chamamos de ataque lateral. Então, tem gente muito doida que, sei lá, coloca alguns sinais para ouvir a diferença, né, de que está acontecendo na rede elétrica. E a partir dessas diferenças na rede elétrica, do fluxo de processamento em cada core ali no seu processador, eles conseguem deduzir também o que é a sua chave secreta e o que você está tentando esconder. Então, isso aqui é uma coisa um pouco mais absurda, você vai trabalhar com o pessoal da física. Temos uma parte da matemática muito absurda também, que é curvas elípticas, que é uma coisa absurda também, eu não vou entrar em detalhe porque mexe muito com a parte matemática. Essa parte pós-quântica, que vai me trabalhar muito com reticulados, que é a que eu estou. Tem a parte de assinatura também. Então, a gente já tem até no Gov, por exemplo, implementado sistemas de assinaturas. Quando eu subo um arquivo e quero assinar esse arquivo, o Gov vai lá, gera um carimbo com o seu nome e deixa você passar esse arquivo adiante. Mas o que garante, né, que esse arquivo não foi assinado por outra pessoa, que aquela logozinha não foi colocada ali no Photoshop ou qualquer outra coisa por outra pessoa? Esse sistema de assinatura, então, permite eu verificar que foi exatamente você que assinou esse documento. E saindo um pouco dessa parte de criptografia, se alguém tiver alguma dúvida, essa é a hora também, antes da gente avançar. Vai lá. Oi? Perguntar como que é a sua rotina na pesquisa, sabe? Questão assim, fica mais na parte de matemática, isso, programando, é mais pesquisa, sabe? O que você faz? Entendi. Bom, assim como quando eu entrei no Cefet, eu me senti muito burro em relação à turma, quando eu entrei nesse campo de pesquisa também eu me senti muito burro. Então eu não sabia de nada, parecia que tinha um gap gigantesco que eu precisava superar. E aí, para fazer isso, eu comecei a frequentar aulas, né, a turma de matemática, de fato, mais na parte de teoria dos números, para conseguir entender um pouco mais sobre esse campo. E é muito teórico, cara. Dificilmente você vai implementar alguma coisa, mas no finalzinho ali, quando você já tem a sua pesquisa bem delineada, sabe o que você vai fazer, aí você chega ali, implementa, testa a sua hipótese, mas é tudo muito teórico. Mas eu não posso falar por todas as áreas também, porque eu estou justamente no core ali, né, na parte de teoria da computação. Então, pelo nome já é esperado, fosse muito teórico. Mas o que eu tenho visto é extremamente teórico. Uma curiosidade aí, que você falou muito a respeito do criptografia e tudo, mas o foco lá do mestrado, no caso, vai ser em cima apenas de aprendizes, né, esse processo da criptografia, vocês também focam um pouquinho na quebra dela lá, para descobrir como é que... Isso é muito por área de pesquisa, porque quando você entra de fato num laboratório para pesquisar um determinado assunto, você descobre que aquele laboratório ali não é simplesmente uma gota, sabe? É um oceano gigantesco que você entrou no rio Amazonas. E aí é muita coisa que você tem a aprender. Então, tem sim a turma que busca quebrar sistemas. Quando você mesmo está desenvolvendo, você tenta quebrar o seu próprio sistema para ver se ele é seguro. Então, tem essa parte
mais interessante, né, vamos dizer assim, de tentar quebrar, mas ela é mais difícil também. Porque quando você está fazendo, você pensa em todos os pontos, e quando você tenta quebrar, você tem que pensar onde a outra pessoa pode ter errado. E pensar isso sem uma experiência prévia é mais complicado. Posso tentar? Bora. Alô? Pode tentar? Bora. Estando lá na Unicamp, tem quanto tempo você está lá na Unicamp? E eu não sei se eu também estou lá como pós-doc, né? Lá na FEF, você está, não é? No IC? Ah, tá. Desculpa, porque na FEF também, também tem engenharia de computação lá, achei. E qual foi a sua percepção de recursos lá, de valores de bolsas, em relação a Minas Gerais, assim, restante da rede federal também? Entendi. Quando eu cheguei, eu fiquei muito surpreso, né? Primeiramente, porque a bolsa que eles me alocaram lá, a CAPES em si, em geral, ela paga 2.100 para a bolsa de mestrado, mas na Unicamp eles me alocaram uma bolsa de 3.100, sem não precisar concorrer a nada, então foi bem rápido esse processo. E aí, entrando dentro da universidade, escolhendo meu orientador, escolhendo a minha área de pesquisa, eu tive todo o recurso também para desenvolver essa pesquisa. Então, meu orientador, ele tinha, justamente para mim, alocado R$ 9.000, né, que ele podia comprar de equipamentos, então ele foi lá, comprou um MacBook, deu para mim poder utilizar para desenvolver a pesquisa. Então, essa questão de recurso, quando eu cheguei, eu fiquei bem vislumbrado, assim. Então, tem muita parceria com empresas externas também. Então, lá tem a Samsung, tem gente que desenvolve projeto interno para a Samsung. Tem o próprio Eldorado, que tem parceria com a Apple, e diversas vezes a gente desenvolve sistemas para a própria Apple. Tem a academia da Apple dentro da Unicamp mesmo. Então, tem muitos incentivos externos e governamentais também dentro dessas universidades. Não sei como são as outras, mas em São Paulo é uma coisa absurda. Até mesmo pela questão de ser estadual, né? E eles têm uma política diferente da rede federal, né? E é até mais, como é que fala, é mais rápida, né? O uso dos recursos, o empenho e tal. Então, assim, eu notei isso também. Por ser um estado que tem bastante recursos, e por ser estadual, né? É diferente, assim, você vê lá que assim, né, você tem mais recursos, tem uma quantidade alocada, assim, coisa que aqui a gente não tinha esse sentimento, né? A gente chegava e falava assim, não, o cara já chega, já tem tanto aqui para você, o que você quer mais? Vamos fazer meio assim mesmo. Acaba que o foco em si foi só na pesquisa. Ah, toma aí, desenvolve a pesquisa. Foi nesse sentido. Outra coisa. Você falou que passou na USP, na UFMG e na Unicamp, né? Você não falou por que você escolheu a Unicamp, então conta pra gente por que você escolheu a Unicamp aí. Acabou que eu já tinha uma admiração, né, pela Unicamp. Na programação competitiva mesmo que eu participei, eu conheci muita gente da Unicamp. E essas pessoas brilharam meus olhos, né, o nível de conhecimento que elas tinham. E, posteriormente, eu fui pesquisar também no ranking das 3 universidades, a Unicamp estava na frente em computação. Então, acabou que eu fui para a Unicamp por causa desses 2 pontos. Sobre trabalho, você vai falar depois. Né? Mais algo? Show. Agora, em relação ao mercado de trabalho, eu não vou poder falar detalhadamente o que eu fiz em cada projeto, como era cada projeto, por restrições, mas eu coloquei aqui algumas coisas interessantes que eu tive a oportunidade de desenvolver no mercado de trabalho. Então, eu iniciei no Sinergia, que é onde eu estou atualmente, lá em outubro de 2023, no finalzinho da minha graduação mesmo. Posteriormente, passado um ano, eu fui efetivado nessa empresa, eu já saí de estagiário, fui para pleno. E nessa oportunidade, né, de trabalhar no Sinergia, eu não sei como vocês estão atualmente, mas fábrica de software é um lugar excelente para você poder aprender, ter contato com diferentes tipos de tecnologia, diferentes cenários. Então, nessa oportunidade, eu tive a capacidade, né, e a liberdade de implementar um chatbot que meio que disponibilizava todas as funcionalidades do sistema por meio da conversa. Tive a possibilidade de desenvolver um web service do zero, considerando todos os parâmetros de segurança, escalabilidade, resiliência. Tive a possibilidade também de lidar com concorrência entre processos, threads
e recursos também dentro de uma máquina, que é algo muito interessante. Aqui a gente vê muito na teoria, mas ver isso na prática eu achei extremamente relevante. Como é uma empresa, né, vamos dizer assim, é um laboratório dentro da UFMG, a gente tem muito contato com os laboratórios de pesquisa da UFMG. Então, o laboratório de pesquisa de otimização, de inteligência artificial, a maioria deles tem projetos internos, passam para a gente para isso se transformar em produto. Então, muitos dos projetos em que eu participei até o momento, eu meio que colaborei em conjunto com a equipe de pesquisa da UFMG, e aí a gente meio que fazia pesquisa, em vez de fazer trabalho de fato. Algo interessante, né, que a gente fez e alcançou recentemente foi que um sistema, anteriormente já conhecido, que realizava cálculos matemáticos complexos, gastava aproximadamente 26 minutos para executar umas operações matemáticas. A gente conseguiu reduzir isso para 1 minuto, então foi festa dentro do projeto. Ele virou de projeto de fato, gerou um lucro de 3 milhões também para a empresa, então foi bem legal. Eu tive a oportunidade também de negociar com clientes, então, pegar um pouco dessa manha, né, porque não é fácil. Você chegar no cliente, ele quer te pagar menos, você quer cobrar mais, então não é fácil. E aí, tendo essa experiência, eu acredito que engrandeceu bastante na minha carreira. E assim que eu entrei, fui efetivado aqui como pleno, saindo do estágio, eu já tive a oportunidade de atuar na liderança de um projeto também. Justamente foi esse que a gente conseguiu provar, resolver os cálculos matemáticos em 1 minuto. Acabei virando líder técnico dessa equipe. E assim como teve a parte de como entrar no mestrado, né? Eu deixo aqui alguns pontos que eu acho extremamente relevantes, caso você queira seguir o caminho do mercado de trabalho. Então, ao invés de focar em iniciação científica, eu focaria muito em projetos de extensão, que é o que vai te dar, de fato, a habilidade ali de você conseguir manusear o seu tempo e desenvolver um produto que seja utilizado. E nesse projeto de extensão, se a gente fosse esmiuçar isso aqui um pouco mais, seja um de web e outro de aplicativos móveis, por exemplo, o inglês ele tem que ser próximo ao avançado para você conseguir concorrer nessas big techs, por exemplo, Google, Microsoft, Amazon. Isso é um pré-requisito. Então, para quem está no começo agora e não está com inglês muito bom, tenta resolver esse problema aqui o mais rápido possível. Equipe de competição. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu tinha pensado em entrar no primeiro semestre. Acaba que, como eu fui parte da primeira turma, ainda não tinha muito esse conhecimento aqui no campo. E aí eu fiz parte da primeira equipe de competição, né? A gente que fundou essa ideia do Cefet++. Então, se possível, tentar entrar o quanto antes, para vocês que ainda não entraram, o André Maravilha, que é o professor responsável por isso. E justamente nesse processo aqui, né, nesse projeto de equipe de competição, eu conheci diversas pessoas, tanto da UFG, Unicamp, USP, e essas pessoas totalmente fora da curva. Então, hoje em dia, a maioria dos meus contatos fortes, né, de pessoas da Apple, Microsoft, Google, são da equipe de competição, que eu fiz nessa época aqui. É muito importante, tanto para network quanto para aprendizado. E focaria muito, muito mesmo na resolução de problemas. Porque quando você vai entrar numa empresa que é referência, eles não estão nem aí se você sabe React, se você sabe Node, nada do tipo. Eles querem saber se você sabe a base. Então, se você sabe o que é um Dijkstra, por exemplo, como funciona um hash por debaixo dos panos, como funciona uma árvore binária, é muito mais importante do que você saber frameworks. Então, focar muito nessa base da computação e testar isso em diversos problemas vai te dar uma vantagem significativa quando você for concorrer nessas empresas maiores. E aqui eu deixo referência de alguns sites para vocês buscarem esses problemas. Então tem o LeetCode aqui que começa de forma mais simples, uns probleminhas mais fáceis. Depois tem o BigCrowd que eleva um pouco ao nível, já são os problemas um pouco mais elaborados. Depois tem o Codeforces, que já são problemas para competição mesmo. Não caem em entrevistas, por exemplo, mas se você chegar nesse nível aqui, você facilmente passará desse nível aqui do LeetCode. E fazendo um paralelo agora, né, para ver se compensa entrar no mestrado ou não, se compensa seguir o mercado, eu coloquei alguns pontos aqui que eu acho interessante levar em consideração. O primeiro é a liberdade de pesquisa. Então, quando você está dentro de uma universidade, ela te dá uma liberdade absurda para você pesquisar o que você tiver interesse. Então, não é somente, como no mercado de trabalho, o que dá rentabilidade, mas sim o que pode gerar algum impacto social ou científico. Posteriormente, tem a questão da estabilidade financeira, que é aí que
a gente perde bastante para o mercado, porque essa área de tecnologia ela é muito bem valorizada no mercado. Então, quando você vai comparar com o mercado de trabalho, o valor da bolsa, por exemplo, lá da Unicamp, que é 3.100, não compensa. Então, se a gente for pensar diretamente no dinheiro em si, a resposta é não faça mestrado. O reconhecimento imediato. O mercado de trabalho ele é mais alto também. A computação ela foi uma área, né, em si que evoluiu muito rápido. E por evoluir muito rápido, a academia ela não conseguiu entregar funcionários de forma efetiva para o mercado. E aí, como ela não conseguiu, entrou várias pessoas, fez um cursinho de 2 meses, 3 meses. E quando a gente chega com essa base que a gente consegue aqui no Cefet, o reconhecimento é muito rápido. E enquanto na academia isso é totalmente diferente. Para entrar numa pós-graduação, todo mundo que está lá passou pelo processo de graduação. Então é normal se sentir burro constantemente. Horário flexível, isso aí depende muito. Porque no primeiro ano de pós-graduação também você tem que cumprir uma determinada quantidade de créditos. Exige que você fique muito tempo na universidade. Então, eu até mudaria, isso aqui colocaria depende dos dois cenários, porque no mercado também depende da empresa que você entrou, para ver se ela é remota ou não, flexível ou não. E inovação de base, a academia ganha disparado também, porque, como eu citei anteriormente, nós temos a capacidade de pesquisar o que a gente quiser. E quando o mercado de trabalho quer inovar em alguma coisa, ele vai dentro da academia. Então, acaba que tem muito projeto dentro da própria academia tentando fazer esse processo de inovação. E só voltando um pouquinho nessa parte da liberdade financeira aqui, né? Estabilidade financeira, para conseguir, né, diferenciar bem, colocar vocês a par de como acontece. A parte acadêmica em si, quando a gente foca nela, a gente tem o processo do mestrado, 2 anos, depois, posteriormente, se você for continuar, tem o doutorado, mais 4 anos, e que vai sair ali provavelmente perto dos 30 anos. Você vai sair ganhando, né, no sistema brasileiro hoje em dia, que a gente tem, aproximadamente 15 mil reais. E no mercado de trabalho, pessoas com apenas 1 ano e meio, por exemplo, de experiência, que se prepararam para entrar nessas empresas grandes, já está recebendo mais de 20 contas. Então, se a gente for fazer essa comparação mesmo, o processo, né, de pós-graduação é para quem gosta, para quem quer ensinar algo para outra pessoa. Então, é muito interessante, antes de você entrar, você pensar de fato se você quer isso. E a dúvida que fica é, e se eu estivesse começando de novo, né, o que eu faria agora com essa nova mentalidade que eu tenho? Primeiramente, eu me dedicaria muito mais às disciplinas de base da computação, e aqui eu destaco matemática discreta, álgebra linear e algoritmo e estrutura de dados. E quando eu falo em algoritmo e estrutura de dados, eu estou falando tanto em complexidade de algoritmo, quanto em projeto de algoritmo, projeto de programação dinâmica, coisa do tipo. Entraria nesse projeto de pesquisa aqui, o Cefet, que é a equipe de programação competitiva, o mais breve possível. E mais uma vez reforçando, o inglês é obrigatório, pessoal. Eu já cheguei a ser chamado para entrevistas na Alemanha, por exemplo, e não pude passar por causa do inglês. O salário era 45 mil mensal. Então, eu fiquei bem apreensivo por causa desse inglês aqui. E a dúvida que eu tinha, né, no início, entrando no mercado de trabalho, como seria o salário das pessoas, então já vou responder aqui. O salário inicial médio do pessoal que assim que se fecha a graduação e vai para essa área de desenvolvimento é aproximadamente R$ 4.500. Então, claro que tem gente que ganha de 8 mil, tem gente que está ali nos 2 mil, 3 mil. Mas a média está por volta disso. E a principal dúvida que eu tinha também no início da graduação era se compensava entrar no mercado de trabalho mais cedo, lá no início do curso. E a resposta é não. O pessoal que entra no mercado de trabalho mais cedo, quando você vai entrar no mercado de trabalho, né, no finalzinho do curso, com certeza ele vai estar ganhando mais que você, porém essa diferença ela se perdeu por pouco tempo. Então, rapidinho ali você alcança essas pessoas e já vai estar de igual para igual. E você vai ter tido a oportunidade de aproveitar mais a academia. E aí, pensando nisso, a nossa apresentação chega ao final. Abro espaço para dúvidas novamente, se alguém tiver, fique à vontade. Juliano, você está trabalhando ainda também, né? Sim. E como está sendo você pesquisar, trabalhar, como está sendo conciliar isso aí? Entendi. Bom, a minha sorte é que eu ouvi o Habib, então quando eu fui entrar no meu estágio,
eu havia sido aprovado por outros 3 processos seletivos. Era uma multinacional, Hexagon, a Seidel e o Sinergia. E aí eu estava muito tendencioso a ir para a Seidel, né? Pagava muito mais. E aí o Rabi ficava todo dia batendo lá na 609 Gabriel, não faz isso não, você vai se arrepender, você quer pós-graduação e tal. Eu decidi ouvir o Rabi, foi a escolha mais esperta que eu fiz naquele momento. E por estar no Sinergia, e o Sinergia ser um laboratório dentro da UFMG, eles entendem muito bem essa requisição da pós-graduação do funcionário. Então, estando dentro desse laboratório, se eu precisar faltar um dia, eu simplesmente falto. Se eu precisar entrar algum dia e trabalhar só meio horário, eu entro e trabalho só meio horário. Então, eu tenho total liberdade para escolher quando eu vou trabalhar, que horário eu vou iniciar, desde que eu entregue aquilo que eu me propus a fazer. Então, eu acredito que seja muito mais difícil, né, para pessoas que estão no mercado convencional, mesmo de fato, e o foco aqui é lucro. No Sinergia, a gente tem essa vantagem, que o foco não é lucro, é mais sociedade e academia de pessoas. Então, tem essas diferenças. Eu estou numa parte sortuda. Está fazendo os dois ao mesmo tempo. Alguém falou? Não. Depois você volta. Gabriel da Joia, de saber, por exemplo, quando você ainda estava na graduação, ou já prestes a terminar, sobre essa questão de, por exemplo, as coisas que você fez e os trabalhos acadêmicos que você fez, tipo, como que você conseguir conciliar? Tipo, você acha que dá para você conciliar ideias que você tem na graduação com coisas que você estuda de base, assim? Por exemplo, questão de temas mesmo para elaborar trabalho e tal. Ou é mais uma questão de, tipo, supondo que, sei lá, você não tem tantas ideias. Você acha que você consegue, tipo, expõe uma base aqui, e dentro da base, ou mesmo dentro da programação competitiva, e problemas a serem resolvidos, né? Também abertos a serem resolvidos. Você acha que talvez ideias venham daí, ou tipo, dá para juntar, tipo, talvez o que você queira estudar, imagino que, por exemplo, criptografia esteja sendo assim para você. Como que você vê isso? Acaba que o surgimento de uma ideia em si, a gente não sabe explicar de fato de onde ela vem, ou coisa do tipo, mas é muito aquela ideia do insight, né? Então a gente pesquisa diversas áreas, vê afinidades em diversas áreas, e chega algum momento em que a gente já tem um determinado nível de conhecimento, que a gente começa a conseguir relacionar essas ambas áreas. Então, quanto mais você se expor agora, vou tentar um projeto com inteligência artificial, com Einstein, vou tentar o IoT, com a Tabata, coisa do tipo, quanto mais você se expor agora, mais fácil vai ficar para você depois decidir o que seguir, qual projeto tomar no final da graduação, né, no caso do TCC, e qual área de curso, né, depois, quando você for para a parte profissional também, vai guiar. Alô. Gabriel, eu queria saber se você pode comentar rapidinho como é que foi o seu processo de estágio, como é que foi a sua experiência na sua empresa. E você disse também que de estagiário conseguiu passar direto para frente. Eu queria saber se você fez algo diferente dentro da empresa, se você foi mais autodidata, o que você acha que você fez lá que você conseguiu ultrapassar esse gap tão rápido assim, de conhecimento para estar já completo. Entendi. Eu acho que muito vem do background em si, voltando na programação competitiva, em que a gente está sempre buscando desafios, né, e problemas para serem solucionados. Então, quando eu entrei no estágio, eu fui alocado em projetos que tinham dificuldades que muitas pessoas não queriam pegar. E aí eu vi aquilo como oportunidade, eu estava curioso para tentar resolver também. Então eu pegava e fazia. Então tudo que o pessoal tinha medo, tinha receio para desenvolver, eu pegava e fazia. E aí teve um projeto que aí foi o que marcou forte assim mesmo, e depois disso o reconhecimento ele já foi um pouco mais fácil. Foi um projeto que a gente estava desenvolvendo um otimizador para essa marca. E aí isso estava em paralelo com a equipe de pesquisa da UFMG. E eles desenvolveram um otimizador, o Grog, um Python, e a gente precisava, de fato, integrar esse otimizador dentro da plataforma que a gente estava desenvolvendo. E a gente desenvolve lá em Node, né, por exemplo. E para fazer essa integração, primeiramente eu teria que criar um web service para conseguir comunicar, né, entre as duas linguagens e conseguir promover os resultados. E aí, para fazer essa integração
Quando eu fui, peguei para desenvolver, o pessoal me chamou de doido, mas eu queria testar. E aí eu fui me deparando com diversos problemas, então eu peguei problemas de concorrência, porque estava acontecendo muita requisição para o mesmo otimizador. E aí eu já comecei a atuar na parte de resolver essa concorrência, inserir filas para conseguir diminuir a carga desses otimizadores. Depois, posteriormente, eu identifiquei a possibilidade de melhorar esse processo, distribuindo essa etapa de otimização em threads, mas aí eu deparei com outro gargalo, que era a memória RAM, e não dava para ocupar muita memória RAM no nosso processo de otimização. E aí o que eu fiz foi utilizar o disco para começar a escrever no disco determinadas informações que eu não ia utilizar por muito tempo. E aí, fazendo tudo isso, eu consegui entregar algo muito interessante para a empresa, o pessoal aplaudiu bastante. E depois disso, a minha vida mudou totalmente. O pessoal já me via como um cara que gostava de coisas difíceis. E aí eu já fui alocado em diversos outros projetos que o principal desafio era algum fundamento da computação. E aí, depois disso, já era. Alguma dúvida, pessoal? Pergunta? Você vê o mestrado também ajudando no mercado de trabalho, não como um contra o outro, assim, mas imagino também, alguns casos devem ajudar, sobre fotografia. Se conseguir um trabalho nessa área do mercado, o seu mestrado seria excelente. Entendi. O ponto da pós-graduação, assim, é que na maioria dos casos eles trabalham, né, estudam conhecimento de borda. E para você encontrar empresas que trabalham em conhecimento de borda, já é um pouco mais complicado. Então, seu processo de entrar no mercado de trabalho, tendo um conhecimento de borda, já é muito mais difícil, sabe? Então, pode ser que ajude, sei lá, daqui 10 anos, computação quântica, e eu estou lá no top. Mas, a curto prazo, eu não vejo esse auxílio direto, não. As empresas estão valorizadas, né? As grandes empresas, Google, da vida, Sim, tem. Bem lembrado, Rabi. Tem áreas de Big Tech, e aí você consegue entrar somente com pesquisa, né? Mas essas empresas que estão na borda também. Você pensa em continuar nessa área de pesquisa, doutorado, ou ir para o mercado? Eu tenho extremo interesse em continuar, porém eu não vou continuar direto, sabe? Eu primeiramente vou tentar entrar numa Big Tech. Entrando na Big Tech, eu vou caçar um projeto interno que eu consiga pesquisar recebendo salário de Big Tech. Então, aí eu vou para esse cenário. A pergunta do Posso fazer uma pergunta? Eu imagino que, no caso, você passou... Eu perdi um pouco, né, do começo da apresentação, mas eu imagino que você teve um processo seletivo para cada um dos programas de mestrado, né? E você até mencionou que seria, assim, eu vi você falando assim, não sei da sua experiência acadêmica aqui, né, mas o que aqui te ajudou, e eu vou te perguntar no sentido de contar pontos no processo lá, que geralmente tem um processo que eles analisam currículo, eles analisam artigos e tal. Você chegou a publicar, fazer iniciação, alguma coisa assim? Porque eu vi que você mencionou, você falou que é interessante talvez focar mais na extensão do que numa pesquisa de iniciação. Eu acho que tem tudo a ver, só que aí a questão eu fico curioso para saber o que você usou de pontos para passar para ter poder de escolha, né? Em qual mestrado você ia, qual instituição que você ia fazer e tudo mais. Esse pedaço aqui do projeto de extensão, eu soltei pensando no mercado de trabalho, se a gente fosse focar no mercado de trabalho, mas tem um legal aqui da pós-graduação, aqui, onde eu referencio, né, os principais pontos contados vão ser de iniciação científica, para ver se de fato você sabe pesquisar alguma coisa. Posteriormente, o que me ajudou, que veio aqui do Cefet também, foi o bom rendimento, que enquadra as pessoas mais ou menos em baldes, então você quer um A, B, C, e aí por diante. E publicação de artigos também. Por acaso eu tive a sorte de cair nesse balde aqui. E o que me ajudou no Cefet foi todos esses projetos aqui que eu tive a oportunidade de atuar. Então, eu tive muita oportunidade aqui dentro do Cefet. Eu acho que o interessante, né, de estar numa universidade do interior e de menor
mas com o nome e peso que o Cefet tem, é justamente isso. A gente tem muita liberdade e muito contato com os professores. Então a gente consegue propor ideias, a gente consegue pegar ideias também diretamente com eles e desenvolver isso mais facilmente do que se fosse uma universidade maior. E tem menos concorrência também, então a gente consegue fazer quase que todo ano, se a gente quiser. E aí, o segundo ponto que eu tinha discutido que ajuda a passar, né, nesse processo seletivo é uma boa nota no pós-comp, um pré-projeto bem elaborado, mas como eu não tinha tempo, eu só mandei o meu TCC no GPT e fiz esse pré-projeto para mim de 5 páginas. Uma boa carta de apresentação, manter o currículo Lattes o mais atualizado possível e um dos que eu acho mais importante, que são essas boas cartas de recomendações, que o contato do Habib, Alisson e Maristela, deu muito certo para mim. Pessoal, mais alguma dúvida? Pergunta? Já está na hora já? Não, tranquilo. Bom, Gabriel, a gente fica muito feliz, né, que você tenha nos mostrado essa palestra, né, principalmente que, assim, vocês não podem ter chegado, né, mais uma vez, mas acho que é interessante essa avaliação de mostrar os prós e contras do mestrado, da vida do mercado, né, justamente para mostrar para os alunos, para mostrar para os alunos, para eles já terem mais facilidade de escolher desde agora, porque acaba que não dá muito tempo, né? Muito, assim, o último ano ele é muito corrido, e depois que você forma, você tem que ir agora, né? Vou fazer mestrado, vou fazer... Não dá nem tempo de você pesar os prós e contras, né? E às vezes você começa um projeto e quer ir para outro, e meio que se embanana. Eu acho bem interessante isso, porque eles estão precisando disso. A gente, nós professores, somos parte iniciada nisso. A gente não pode, eu mesmo, eu custo a falar uma coisa assim, eu custo eu não tenho coragem de falar, igual o Rabi falou com você. Lá e falar assim, faz mestrado. Eu acho que isso é uma, como é que fala? É um conselho que vai afetar o resto da vida da pessoa, e eu não sei se aquilo vai ser o que a pessoa quer realmente, vai ser o que a pessoa realmente se vai combinar com ela. Mas eu acho que é interessante isso, porque os alunos já têm uma noção do que é que vai esperar caso eles escolham uma das duas, então eles já estão prontos para pagar, para arcar tanto com outros quanto com outros, né? Isso é muito interessante. E parabéns pela sua trajetória. Eu também estou na Unicamp, você não ouviu falar de mim lá não, né? Não. Não, nada. Então, melhor não ouvir também, tá de boa. E aí, pessoal, então a gente fica muito agradecido, né? E como é que a gente fala, pessoal? 1, 2, 3 e... Obrigado! Eu agradeço, pessoal. Achei que você estava lá na FEEC, porque FEEC